Vamos pular para milho, porque o assunto agora passa a ser a safrinha, o plantio da safrinha, mas antes vamos ver as cotações do milho em Chicago e aqui no Brasil. Oferecimento Risa Sementes, a revolução na pecuária brasileira. No ar, Davi. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Muito bem, vamos começar em Chicago, onde o milho está no vermelho. E caindo 12,75 centos o bushel. O março, último preço, 6,23,25. Maio, 6,22 dólares com 75 o bushel. O julho, 6,18. E o setembro, 5,82 com 25. Essa é a posição em Chicago do milho. No Brasil, base Campinas, eu ia falar tudo no verdinho, mas aí também começaram a recuar os preços. O março perde 0,19 a 98,87. O maio, R$ 97,10. O julho, 91,22. E o setembro, 90,15. Base Campinas, Dom Vlamir. João, começando aqui na B3, ele já está perto do teto ali, que seria os R$100, 102, 104. Que é um nível que já está meio estável aí no Sul, os compradores falando na faixa de R$100 aí nas indústrias. Fala em R$100 ali no FOB Rio Grande do Sul, e ele chegou meio bateu o teto, porque nós temos que levar em consideração uma fatia grande do consumo do milho, João, para o setor de suinocultura, e o setor de suinocultura, em função do farelo de soja também está em alta. Hoje a gente tem visto aí o pessoal do suíno reclamando aí que cada suíno terminado está dando entre 50 e 100, 110 reais de prejuízo, que dá de déficit aí por animal. Então, já está estrangulando o setor da carne de suíno, e o pessoal do frango também, já apontando que a margem está muito apertada. Por isso que o milho, aparentemente, ele já está chegando num teto dele aí, daí ele começa a patinar, né, João, aqui na B3. Lá em Chicago, basicamente, ele começou aquecido, estava com 5, 6, 7 de alta, e depois agora ele está seguindo a onda do mercado financeiro e liquidando as posições e fazendo lucro diário. Mas ele é um mercado que segue firme, acima de 6 dólares, 10, 6,20 aí as posições, com fôlego para se manter firme nesses patamares. Mas é um movimento técnico, agora não é de fundamento, não. Ô Vlamir, eu estou recebendo informações do pessoal da suinocultura independente, onde a situação é dramática. Exatamente, eles estão conseguindo... todo mundo com prejuízo. Pois Exato. Um custo de R$700 por animal, eles não conseguem vender a 400. Segundo consta... O mercado paulista talvez esteja nessa situação mesmo, João, que o Independente de São Paulo é o mais penalizado aí nesse momento, e prejuízo grande, João. Segundo consta, os últimos números que eu recebi são de 120 mil animais que serão descartados. Não tem como continuar alimentando esses animais com esse prejuízo. É uma maior crise na suinocultura brasileira de todos os tempos, viu, Vlamir? João, a questão do suíno, nós temos que levar... O fator é o seguinte. O ano passado, antes da crise aí da China, de ela ter bloqueado as compras da carne bovina, lá no dia 4 de setembro, o mercado de suíno brasileiro na exportação chegava a 2.600 dólares a tonelada na carne de suíno. E o dólar, naquele momento, era acima de na faixa de 5,80. Hoje, nós estamos com dólar abaixo de 5,40, e hoje a exportação de janeiro está liquidando na faixa de 2.150 dólares por tonelada. Então, caiu uns 450 dólares a tonelada do suíno na exportação, e o dólar caiu uns 40 centavos. Então, isso é dois impactos. Sem contar que o milho também subiu 10, 15 reais a saca. Então, o custo de produção subiu, o farelo subiu mais de 200, 300 reais a tonelada. Então, subiu o custo de produção e o faturamento caiu. Por isso que você pega o suinocultor independente aí de São Paulo, Minas Gerais, que não são vinculados às integrações, eles estão carregando prejuízo de 200 a 400 reais por animal, depende do tamanho do animal. O que vai acontecer? Vai ter um monte de descarte de matrizes,
O pessoal vai vender muita matriz para diminuir o prejuízo e em pouco tempo nós vamos estar novamente numa escassez de oferta, né? Nós vamos sentir, o suíno tem esses altos e baixos aí e nós vamos entrar daqui um pouco tempo aí, até o meio do ano vai ter uma oferta menor que a demanda, vai ter exportação, mas não vai ter animais, vai ficar vinculado mais às integrações, né, João? E pouco ao suinicultor independente que não está suportando aí esse impacto. Bom, o seu relato foi bem real, é exatamente, né, no alvo, que é dramática a situação. De outro lado também, não pense, né, a gente sabe muito bem, né, Vlamir, que a produção de milho esteja nadando de braçada, né? Nós mostramos agora aí a colheita na Lagoa da Confusão, que é debaixo de chuva, né? Está colhendo água, e o milho lá em cima, na Bahia, está sofrendo com a podridão do como por causa das chuvas. E a cigarrinha atacando. Veja essas imagens que nós temos do milho na Bahia, sofrendo com o excesso de água. Aí. Põe, Davi. Vai falando aí, diz o Davi. Vai falando aí, Vlamir. Enquanto que ele acha. Ô, Davi, lá na Bahia o problema é o excesso de umidade, né, João, no milho, né? Então, algumas cultivares de milho, elas são menos tolerantes ao excesso de umidade e acaba dando podridão, né? Mas não são todas as cultivares, lá na Bahia se planta muitas cultivares, tem algumas que estão bem, outras estão mal. Tem o problema da cigarrinha, agora na safrinha aí o pessoal de milho aí vai ter que ficar muito atento aí, porque esse ano é um ano de risco aí com a cigarrinha, então é um importante. E esse milho está pelado embaixo, né? Ele está sensível, né? Está caindo, né? Qualquer vento que der tomba tudo isso aí, né, João? Ele está apodrecendo mas é algumas cultivares, não é generalizada a situação, não. Tá bom. Para encerrar o milho, então, preços e perspectiva futura? Olha, o mercado do milho vai seguir firme, pelo menos até abril, né, João? Quando chegar em abril, o pessoal já vai ter uma noção do que vai ser a safrinha, que começa as primeiras colheitas em maio, porque esse ano nós estamos plantando milho já desde o começo de janeiro, né, em função de que a soja morreu. Então, quando chegar em maio, vai ter as primeiras colheitas da safrinha. Mas hoje o mercado do Sul, ele é comprador perto de R$100 aí no FOB, aí, e tem mais compradores que vendedores. O milho do segundo semestre nos portos é na faixa de R$85 a R$88, aí nos portos para exportação. Então, para o setor de suíno, que era aquele problema da crise, o segundo semestre, provavelmente, nós vamos ter uma grande oferta de milho, porque nós vamos com um recorde diário de safrinha, tudo apontando que vai passar 17 milhões de hectares nessa safrinha, e devemos colher entre 80, 85, 90 milhões de toneladas de safrinha, aí vai ter milho sobrando lá no segundo semestre, mas primeiro semestre é muito apertado e não tem muito o que acontecer, porque importar milho custa de 100 a R$108 hoje para importar milho nos portos, João. É caro, não é barato o milho de fora também. Muito bem, amanhã a gente olha a soja lá do Paraguai, tem muitas informações também, você recebeu várias imagens dos nossos amigos, amanhã a gente volta a esse assunto. E a gente comentamos um pouquinho a situação do Paraguai, não só as imagens, vamos dar uma posição, o que está acontecendo no Paraguai, para dar uma noção geral para o pessoal do Paraguai e para o resto do Brasil também entender como é que está a situação do país vizinho. Muito bem, amanhã a gente fala e na semana nós vamos tocando a bola, porque cuidado com o Tigrão. O Tigrão vai te pegar aí, não tem esse ditado, hein, João? Aí no Mato Dentro tem que cuidar, que o tigre aparece por aí, ele sai do meio do canavial. Aqui já apareceu até onça, aqui, você quer saber. Mas tá, Vlamir Brandalize, muito obrigado, vamos em frente, até amanhã. É isso aí, João Batista, até amanhã, uma boa semana a todos aí, que tenhamos uma semana boa.